Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Paulo Maia. O Paulo é um amigo aí de longa data também, companheiraço de mercado de cobrança. E aí eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse histórico todo que a gente já viveu, vive e ainda está querendo aí entender para onde vai. Paulo, obrigado aí inicialmente aí da tua participação. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho dessa tua vivência aí no mercado de cobrança para a galera saber. Legal. Boa tarde, Tambellini. Prazer estar participando dessa tua live. Obrigado pelo convite. Bom, já estou nesse mercado de cobrança há mais de 20 anos aí, né? Na estrada. Eu iniciei a minha carreira em cobrança na Credicar. Legal. Quando a Credicar fechou as filiais e criou os 3 grandes polos, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, eu fui convidado para ir para São Paulo. Legal. E eu comecei a me empreitar em cobrança, fazendo gestão de assessoria de cobrança na Credicar. Foi uma grande escola, não só para mim, para uma infinidade de gestores aí do mercado. E sou formado em administração de empresa, pós-graduação em gestão empresarial. Da Credicar eu tive experiências também com banco, com financeiras. Isso enriqueceu bastante a minha experiência, a minha caminhada nesse nosso mundo de crédito e cobrança, né? Passei pelo HSBC, pelo Boston, pelo Itaú. E na Pefisa, que é a financeira da Pernambucanas, eu pude iniciar verdadeiramente a gestão não somente das assessorias, mas do risco, né? As responsabilidades aumentaram e a gente começou a trabalhar mais com o risco propriamente dito do negócio. Legal. Cara, e aí são 20 anos nesse mercado, vivemos aí, né? Eu também estou nessa pegada já nesse tempo aí, até um pouco mais. Vivemos aí uma série de transformações aí, mudanças que a gente viu e tal. O que você consegue aí talvez me destacar como principal ponto aí de mudança? E ainda, né? O que na verdade a gente mudou na teoria, mas na prática ainda falta mudar, né? A gente ouve falar tanta coisa aí, eu costumo dizer que algumas coisas viram moda, né? E aí o negócio fica na moda, mas na prática mesmo a gente às vezes não vê acontecer. O que você podia me dizer disso aí? Legal essa pergunta, Tamberi. A grande mudança foi a automatização dos processos, né? A entrada das ferramentas que acabaram auxiliando na cobrança, na concessão do crédito. A gente vê hoje uma série de modelos para se conceder e para se recuperar crédito. Isso é fundamental. Eu acho que nós evoluímos e vamos continuar evoluindo nessa parte técnica. E o que eu diria para você que eu não diria que nós pecamos, mas nós esquecemos com essa evolução um pouquinho da parte humana que nós tínhamos lá no início. Nós escutávamos mais o cliente até por conta da proximidade, da necessidade, né? Nós só tínhamos o telefone, então o nosso contato com o cliente era mais próximo. Nós conhecíamos praticamente a vida do cliente. Eu fui operador de cobrança na Credicar também e eu posso dizer isso de maneira catedrática. E fora o atendimento pessoal ainda. Exatamente. Fiz muito isso na Filial Santos. E foi fantástico, né, para a minha carreira, todo esse aprendizado. Então, eu diria para você que não é que nós precisamos aprender nessa parte. Eu acho que nessa parte nós precisaríamos dar 1 ou 2 passinhos atrás e a gente voltar a escutar. Fala-se muito, né? A gente teve eu tive a oportunidade de conversar com a Virgínia da Zema na semana passada, retrasada, já não lembro mais, e a gente falou um pouquinho que o varejo, ele talvez seja o setor que mais começa a sentir falta, né, por conta de toda a tecnologia que a gente evoluiu, né, começa a sentir falta daquele olho no olho, né, porque o varejo, acho que mais do que ninguém, sempre foi o setor que teve o cliente lá na porta, né, porque, para fazer a venda efetivamente, o cliente estava presente, né, e que o varejo hoje começa a sentir um pouco a falta de ter essa vivência de novo, do cliente próximo.
ao mesmo tempo, a gente não vai voltar e não vamos deixar para trás a tecnologia, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Com toda a tecnologia, você falou dessa questão humana, né? A gente ouve muito falar, e já não é de hoje que a gente fala, e ouve falar nessa cobrança humanizada, né? E muitas coisas eu acho que vira moda e a gente acaba, às vezes, falando que faz, mas no fundo ainda falta muito, né? Como é que eu conecto essa questão hoje com tecnologia e ainda podendo, querendo ter o cliente mais próximo, como você disse, né? Essa parte da humanização. Legal. Eu participei, eu escutei essa live com a Virgínia. Aliás, eu compactuo com tudo que ela falou. Me identifiquei Legal. demais com a visão de negócio dela, né? Essa parte de toda a evolução que a Zema tem, mas todo esse cuidado que a Virgínia vê na necessidade do contato com o cliente, né? Exato. O que eu percebo também é o seguinte: nós evoluímos muito tecnicamente, como eu te falei, mas nós precisamos exercer a comunicação. E aí você falou da PA humanizada, né? Dessa questão da moda. Nesses 2 últimos trabalhos em que eu participei, as 2 últimas gestões que eu fiz, eu naveguei muito nessa parte de plataformas digitais, de ferramentas de impulsionamento de cobrança, também do crédito. Tive muito na operação para escutar o cliente, poder trazer para dentro de casa absorver aquilo que o cliente nos passava e trazer isso de melhoria para dentro de casa. E o que me chamou muito a atenção é que se fala muito de PA humanizada, mas nós não praticamos a PA humanizada, né? Esse é o A ponto. PA humanizada não é um ser humano na frente de um computador, de um notebook, né? A PA humanizada ela vai além disso. E a PA humanizada, a humanização, ela vai além de um call center, ela vai nas plataformas digitais, nos robôs, nos O bots. pessoal acha que humano tem que ser humano, né? Humanizado tem que ser Exatamente. humano, né? E esquecem, né, que eu posso ter um script humanizado, né? Script humanizado, um transcorrer na plataforma humanizada, um visual mais humanizado. E aí vem essa congruência que eu tenho com o que a Virgínia falou, né? Nesses dois últimos, eu vou pegar como esses 2 últimos, até pela necessidade de trazer oportunidade por conta dessa inadimplência que só cresce, e esse crédito que se estagnou, né? No contato com os clientes, ficando ali na operação, o que a gente percebe também é que o cliente ele não é ouvido. A gente, meio como trando desse lado da mesa, nós criamos algumas regras e o negócio é bom se o cliente atender aquilo que eu estou falando. E o que eu escutei durante esses 2 últimos trabalhos, ouvindo uma infinidade de clientes, entrevistando alguns, até por vídeo e gravando, é que a necessidade deles, sobretudo na classe CDI, né? A gente percebe que o nosso maior desafio está aí, o nosso maior range de clientes aí. Eles têm interesse em pagar suas dívidas, sim, eles passam por dificuldades maiores do que os clientes de outra classe, só que eles têm a condição deles de pagar. Por exemplo, tem clientes que eu deparei com essa situação de ter uma condição de pagar R$ 100 por mês, só que a tabela só permitia em 24 vezes, a dívida dele era acima dos 2.400. Então, assim, o negócio se encerra. O negócio não pode se encerrar. A gente tem que entender a necessidade desse cliente, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Uma outra coisa que eu observei e que me chamou bastante atenção, que esse cliente ele quer o cartão de volta, ele precisa do crédito, mas não é um crédito para comprar os bens materiais, é para comer, é para levar alimento para dentro de casa. E a gente tem que tomar o cuidado de não secar essa fonte ou de cortar essa necessidade do cliente. Por isso que eu digo também, assim, que nós de crédito e cobrança, a gente vai ter um papel fundamental socioeconômico no país nos próximos anos aí. Mais do que nunca, crédito e cobrança vão ter que trabalhar junto, buscando alternativas para atender, para liberar crédito e para poder recuperar. Isso vai muito além de você criar regras ou de você utilizar os scores para concessão ou para recuperação. Exato. E eu acho que esse ponto, né, cara, de você atender, né? Porque, cara, cobrar por cobrar aquele valor, né? Uma coisa que a Virgínia falou também, né? Entender a necessidade do cliente, né, cara? Porque
Cara, o Luciano Basile, que é um grande amigo meu, um dia ele falou para mim, cara, você já parou para pensar que quem manda nesse negócio de cobrança definitivamente é o cliente. Para o cliente. Se o cliente não falar para você, cara, eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro. Não é que eu não quero, eu não tenho dinheiro. Cara, ele paga e acabou. Você pode ligar para ele 50 vezes. Você pode ligar para ele todo dia, toda hora, todo minuto. Não vai adiantar, ele não vai pagar. Então, eu acho que o grande ponto hoje é tentar exatamente adequar a condição que eu tenho aqui na empresa com a condição do cliente. Né? Muitas vezes eu acho que um dos fatores que podem ser um grande colaborador para a cobrança é o próprio crédito. Né? Pô, de Exato. repente, estabelecer uma nova linha de crédito, refinanciar aquele valor. Tem uma financeira famosa aí, patrocinadora de um time de futebol, né? que faz muito isso, inclusive. A hora que o cliente entra em inadimplente, ele vai lá e refinancia a dívida, ele entrega mais dinheiro. Né? Indiscutível taxa de juros, como é que ele faz isso? Não estou aqui para dizer isso. Eu estou para dizer que ele acaba, de uma certa forma, fidelizando o cliente ou, né, obrigando o cliente a continuar com ele. Mas eu acho que tem caminhos para isso. Mas o crédito precisa olhar para esse cliente também de uma forma diferenciada. Não adianta eu trocar uma dívida de 400% ao ano, que é uma dívida de um cartão de crédito, para uma outra que vai cobrar um juros maior ainda, né? Os juros de refinanciamento de dívidas, de produtos de refinanciamento, tem que ser menor, que senão não faz sentido o cara trocar uma dívida cara por uma mais cara, né? Eu acho que o crédito Exatamente. tem essa possibilidade e ainda a gente está engatinhando nesse processo ainda de poder utilizar o crédito para trabalhar o cliente inadimplente. Né? Uma coisa, Paulo, que eu acho que a gente tem um desafio aí, né? A gente tem aí, cada ano que passa, aumenta 10, né? Agora a gente tem aí a Serasa dizendo em 70 milhões de inadimplentes, né? E a gente tem um cenário desse, onde o PIB sobre crédito no país corresponde a 52%, 53%. Quando a gente olha os Estados Unidos, esse valor é 200%. E aí a gente fica com aquela questão, né? Como é que nós vamos conseguir chegar lá, evoluir o crédito, né? Com esse cenário de inadimplência? Eu acho que tem muita lição de casa para se fazer. O que você acha que são os principais pontos aí que a gente tem que criar em termos de maturidade no Brasil? Muita coisa para se fazer. Você falou, usou a palavra. Voltando um pouquinho naquilo que você estava discorrendo sobre, você usou algumas vezes a palavra cliente e fidelização. Você demora muito para você ter um cliente, para você captar um cliente. Muitas vezes você consegue tirar ele, inclusive, da tua concorrência. E depois que ele está dentro de casa e por uma questão econômica ele se perde monetariamente, você vai abrir mão desse cliente? Ele vai deixar de ser o seu cliente? Aí está a grande questão para essa financeira que você falou. Ele Exatamente. continua sendo cliente do início ao fim da trajetória dele. E quando eu falo em trajetória, tem muito a ver com essa questão do crédito e cobrança trabalharem junto. A gente tem uma série de modelos estatísticos aí, né, para se conceder o crédito, para se recuperar. Isso é fundamental, é fantástico. Isso só ajuda a nós profissionais de cobrança. Só que a gente precisa ir um pouquinho além disso. A gente tem que sair um pouquinho dessa frieza nesse momento atual e a gente, de repente, reduzir um pouquinho a régua, ou entender, ou rever essa régua, e a gente respeitar um pouquinho do tempo de casa desse cliente na tua base. Esse, Uma coisa que eu percebi nesses dois últimos projetos, em que eu tive muito próximo, justamente para fazer esse trabalho que eu particularmente acredito que é o de comunicação, melhorar essa comunicação. O cliente ele quer o cartão de volta. O cliente muitas vezes atrela o pagamento da dívida em ter o cartão de volta, ele quer o cartão de volta, ele gosta da empresa que concedeu o cartão para ele. E você, de uma hora para outra, você vai fechar essa porta. Então, assim, trabalhar, cobrança e crédito, o crédito e cobrança precisam trabalhar muito junto e equacionar essa situação. Então, assim, vamos ser mais flexíveis na hora de fazer uma negociação. Ao mesmo tempo, o crédito vai avaliar a possibilidade, depois de um determinado X de pagamento percentual, mais o histórico dele na base, você começar a liberar novamente esse crédito para ele, você exatamente. liberar o plástico novamente para ele, porque, como eu falei, o cliente da classe C, D e E, ele usa o cartão basicamente para trazer
mantimento para dentro de casa. E a gente como de crédito e cobrança, nós temos tudo para ser protagonista nesse momento socioeconômico que o país vive. A gente poder Exatamente. trazer para esse cliente de volta, sabe? Acolher esse cliente novamente para que ele possa ter o ciclo dele de crédito, cobrança retomado. Porque isso é bom para a economia, né? Um cliente sem Exatamente. crédito não é legal. E ficar devendo para ele também não é legal. É. Você sabe, Paulo, que eu fiz um trabalho num atacadista e era um cartão de crédito também de um atacadista, né? E aí você sabe que a gente estava no momento onde a gente estava lá com um volume de clientes acima de 180 dias de atraso no cartão. O cartão estava bloqueado já. E aí a gente estava com um volume de clientes não localizado absurdo. Cara, e aí a gente resolveu fazer uma consulta pelo CPF do cliente na base de compras do supermercado da Nota Fiscal Paulista. Cara, 40% dos clientes inadimplentes, cartões bloqueados, não localizados, faziam compra no supermercado todo mês, cara, com outro tipo de produto, ou dinheiro, Exatamente. ou com outro cartão. Então, assim, aí é que está o ponto da fidelização. Você fala assim, cara, olha só, o cliente tirou um cartão meu, não me pagou, eu bloqueei ele está deslocalizado, então eu nem sei se ele quer me pagar e ele não consegue me achar e eu não acho ele. Só que ele continua indo na minha loja, cara. Ele gosta de mim. Olha só como é Exatamente. gigante isso. E aí, eu muitas vezes carimbo o cliente lá como inadimplente. Esse cara aqui, eu não quero ele aqui porque ele está me devendo. Mas ele, às vezes, vai lá comprar comigo. Então, Ele tem, veja ele só, tem, né? Ele às vezes tem 10 anos como teu cliente, com teu Exatamente. plástico. Ele ficou inadimplente, ele demorou um tempo para pagar, pagou, quitou o acordo que você fez, só que ele é barrado no score e ele não tem esse cartão de volta. Quer dizer, você não Exatamente. considerou nem o tempo que ele teve dentro da tua casa e você não considerou nem o tempo E, dele ter quitado uma dívida contigo e devolver esse crédito para ele. e essa questão, né, vamos chamar assim, né, vamos chamar de perdão, né, que é uma palavra forte, né, perdão. Pô, cara, peraí, vamos lá, o cara me pagou. Cara, quem que nunca passou por uma dificuldade, né? Exatamente. Eu tenho um cliente que é um cliente de uma fintech e eles têm um procedimento, eles têm um processo novo de crédito, bem diferente. Cara, o cara que ficou inadimplente com eles não tem mais crédito com eles. Olha só, e eu assim, falando com o cara de cobrança, mas peraí, mas por que vocês não dão crédito para esse cara? O cara não pagou? Não pagou, mas a gente aqui tem uma filosofia de não dar mais um empréstimo para ele. Então, assim, né, é um negócio que você vai falar, cara, é o poder do perdão, né? Quer dizer, pô, cara, esse cara me pagou, né? E aí, uma coisa que você comentou, né? A dificuldade de você trabalhar um novo crédito, muitas vezes, Que né? é, que é custoso, além de tudo é custoso, a gente sabe disso. Custoso, Custoso. exatamente. E ele está na tua base, você vai abrir mão daquele cliente para o teu concorrente, porque o teu concorrente pode estar aberto a lhe dar um crédito. E E hoje, ele não sem vai dúvida, voltar, tá, né? ele não vai voltar mais. É, exatamente. E aí eu acho que tem muito disso, né? A partir do momento que o cara, alguém abriu o tapete vermelho para ele de novo, cara, dificilmente ele vai voltar. Porque fala, cara, peraí, eu sou cliente seu há 10 anos, tive um problema aqui, fiquei inadimplente. Cara, queria o cartão de volta, você não me dá? Olha, fatalmente tem outro no mercado que vai me dar, né? E eu não Exatamente. volto mais para você. Exatamente. Esse é o Você ponto. necessariamente você não precisa dar nas mesmas condições, né? Como a Exato. gente estava conversando aqui durante esse bate-papo, existe uma infinidade de maneiras, ou existe é uma questão de criatividade, é sentar crédito, cobrança e avaliar de todo o fluxo, trabalhar em conjunto para que a gente não perca esse cliente, que para a gente possa incluir novamente esse cliente, essas classes que são as mais prejudicadas, que acabam sofrendo mais com essa questão do crédito, da inadimplência, para o mercado novamente. Porque só assim a roda vai girar. Porque a gente está chegando num momento, pelos números de inadimplência e essa escassez de crédito, que a gente vai parar. E a É, gente não pode parar, a gente tem que fazer a roda andar, com os exatamente. cuidados devidos, sim, mas a gente precisa escutar mais. Que eu levanto essa bandeira da comunicação nesse momento atual. Ela vai ser fundamental para que a gente possa chegar em bons termos, em bons negócios e a gente possa retomar.
é ser mais flexível, é escutar mais, criar metodologias que eu propicie esse cliente devedor a possibilidade de pagar, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha certeza de que ele vai ter o cartão dele de volta e ele vai poder fazer suas compras, ele vai poder trazer o alimento para dentro de casa. Muito bom. Isso aí. E, Paulo, eu acho que uma questão importante, né? Que às vezes hoje eu estava no almoço e a gente conversando, cara, e a gente vê a quantidade de pessoas em comum que a gente conhece nesse mercado, né? E que, cara, esse mercado é uma categoria profissional imensa, né? Que a gente está Exatamente. aqui e essa é a nossa profissão, né? E eu tenho feito agora alguns vídeos, né? Estou numa sequência aqui, vão ter várias publicações aí com vários episódios, onde eu estou entrevistando operadores de cobrança, né? Que é o cara que é Fantástico. o primeiro emprego, o primeiro contato dele, e que muitos, às vezes, pensam, estou passando uma chuva aqui, estou aqui só para pagar minha faculdade, para pagar meus estudos, quero ser médico, quero ser dentista, quero ser engenheiro. E nós aqui não somos subemprego, né? A gente é profissional, efetivamente, nessa Profissional, área, exatamente. E né? cabe a nós, como gestores, passar a Exato. doutrinar essa molecada de primeiro emprego, mesmo aqueles que estão no meio, que estão no mercado há muito tempo, mas não são vistos como profissionais de recuperação de crédito, como analistas, né? Como aquela pessoa que vai ter o primeiro contato com o cliente, vai ter o contato mais próximo com o cliente. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa investir no treinamento para esse pessoal e valorizar esse pessoal, né? E o quanto a gente hoje, né, cobrança, por exemplo, tem sido uma área que tem tido um protagonismo dentro de qualquer empresa que trabalhe com crédito, porque a inadimplência é um fator preocupante, né? Muito. Qual que é a mensagem que você deixa aí para esse mercado todo aí, para o pessoal que está nessa briga aí? Esse ano tem sido um ano difícil de recuperação, difícil de abordagem. Como você falou, eu também acredito muito isso na comunicação. Mas que mensagem aí que você deixa aí para essa galera toda, que você tem percebido aí? Atualmente você está trabalhando como consultor, né, Paulo? Isso, Então isso acaba abrindo também uma oportunidade da gente ver muita coisa, né? Que quando a gente está numa empresa, a gente acaba ficando só limitado àquele momento, né? exatamente. Essa experiência que eu tive na BCR, a convite do Mário Amadeu e do Abner, que são dois profissionais também de Sem altíssimo dúvida, nível, né? De escola acreditada também, sem a dúvida. gente acaba aprendendo muito. Eu acho que, como eu te falei, comunicação vai ser fundamental. Acredito muito que crédito e cobrança precisam trabalhar juntos. Desde a concessão do crédito, a gente precisa ter uma comunicação com o cliente que ela não se restringe, ela não pode ter um vale. Eu não posso contatar o cliente, conceder o crédito e depois só falar com ele quando ele tiver inadimplente. A gente tem que manter esse contato com o cliente Falo durante muito todo esse isso, que tem um processo buraco no para meio. você não perder ele, porque aí acontece isso como você falou, ele torna inadimplência, aí eu não consigo achar porque você deixou de falar com ele. Você Exatamente. esqueceu ele durante a jornada dele, só foi lembrar dele no momento que ele estava inadimplente. Então, assim, Exatamente. isso é fidelização, isso é respeito, isso é carinho com o cliente que está ali na tua plataforma, que usa os teus produtos, né? A gente precisa trabalhar muito isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar. A comunicação humanizada não é ter uma pessoa, um humano na frente do ônibus, que a gente revê todos os nossos processos para tornar ele mais humanizado. E humanizado é a linguagem que você fala com a classe C, D e E. Isso aí. Tem que ser uma coisa simplista, tem que ser uma coisa de oportunidade, ele entrar numa plataforma e ele poder negociar da forma que maior convém a ele, você A hora disponibilizar que ele canais que ele quiser, quer né? falar, exatamente. Porque a gente sabe que tem muita gente, que tem muitos inadimplentes que eles navegam pela plataforma, mas ele quer falar com o operador, e eu preciso estar preparado, o operador precisa estar preparado para isso, né? E aí você vê, né? Eu tava num evento semana passada também, e estavam falando sobre o Feirão da Serasa, né? Cara, se você for ver um feirão da Serasa, por exemplo, você vai ver lá que o cara tá, e às vezes ele pega uma fila quilométrica embaixo de sol para entrar numa tenda que vai estar mais quente do que estava no sol para negociar a dívida.
Cara, isso é a prova viva de que o inadimplente ele está preocupado em resolver a sua Exatamente. situação. Então, muitas vezes, o que falta, né? Por um lado, eu tenho empresas com exércitos de call center ativos, envios de SMS, e por outro, às vezes eu tenho cliente querendo conversar e eu não consigo, às vezes, conectar as duas coisas. Conectar, exatamente, Exatamente. fundamental. Nós não podemos deixar que essa vontade de pagar, ela se restringe a 1 ou 2 meses do ano, a um feirão, propriamente dito, e o Exatamente. feirão da Serasa é fantástico, nós sabemos disso. Essa questão, essa abertura, ela tem que ter o ano inteiro, Isso aí. certo? Exatamente. Olha quanto Sem tempo dúvida. nós perdemos num ano, 12 meses, você se restringir a 2 anos para poder Isso aí. recuperar ou ser mais flexível E o no cliente momento está da... lá, inadimplente, devendo, muitas vezes querendo Exatamente. falar com você, né? Muito bom. Legal, Paulo. Cara, acho que um papo aqui bem legal, acho que bem disruptivo, né? Eu tenho tentado trazer pessoas aqui para falar de coisas que eu também acredito, eu acredito muito que esse processo de comunicação tem que se transformar. Eu acho que a gente tem a missão de carregar essa bandeira de mudança, né? Que a cobrança tem um papel. O nome cobrança já é feio, né? O povo fala muito isso, Exatamente. né? Ele já é rotulado, né? Desde os primórdios, né? Exatamente. E a gente tem que tentar traduzir isso, né, no sentido positivo. Cara, cobrança é porque existe um valor em aberto, mas o meu objetivo é de auxiliar o inadimplente, é de buscar um caminho para que esse cliente possa pagar e resgatar a sua condição de cliente adimplente, se sentir empoderado novamente. Então, eu acho que essa é a nossa missão. Queria te agradecer muito por essa conversa aqui. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente, como você disse, né, acho que tem muito para se mudar nesse mercado e a gente vai mudar se a gente estiver disposto a carregar essa bandeira. Eu acho que também uma outra coisa, Tambelin, se você me permite, Claro, utilizar mais a experiência, a expertise, a prática de profissionais do mercado. Eu vejo nesse mundo no nosso de crédito e cobrança, meio que profissionais mais experientes sendo meio que margeados desse nosso negócio, e são pessoas que têm uma bagagem fantástica de exatamente. conhecimento prático, de experiência, de melhores práticas, e que poderiam, deveriam estar participando mais desse projeto, né? Infelizmente, Legal. o etarismo ele chegou muito É, forte, ele é preocupante, às vezes mas tem uma renovação meio que obrigatória que não deveria ser nesse sentido. Eu entendo eu que sou muito pode a ser favor da complicado. mescla. Eu sempre gostei de trabalhar com mesclas. Eu acho que essa troca ela é fundamental, né? Se você for olhar, eu já tive experiências até como operadores de cobrança, né? Cobradores. Você mesclar o cara de primeiro emprego com aquela mulher que está, de repente, retomando a vida de trabalho dela depois que teve filho, né? Não querendo ser preconceituoso, né? Mulher, homem, seja quem for, mas essa mescla ela tem uma qualificação fantástica, porque são trocas de valores, Trocas de experiência, experiências. exatamente. Cara, é fantástico. E uma pessoa que, cara, atendia lá o cliente ou que cobrava porta a porta, cara, não significa que ela não pode hoje dar certo no telefone, até porque ela vai entender, ela vai lembrar, ela vai ver coisas que aconteciam antes, como é que ela usava, como é que ela tratava. Então, acho que essa é uma outra bandeira aí, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Você aprende a todo momento, Tambelina. A todo momento Sem na tua dúvida. vida se a vida. A nossa vida pessoal e a vida corporativa ela É um é um eterno eterno aprendizado. aprendizado, Isso entendeu? aí. Se você tiver ouvidos e tiver coração aberto para isso, você vai continuar aprendendo. Então, Sem assim, dúvida. durante essa minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de mais alto nível, que foram meus gestores, e eu aprendi demais com eles. A minha carreira foi enriquecida por tudo que eu aprendi com esses profissionais, que hoje eu vejo boa parte deles fora do mercado, e são pessoas que poderiam estar agregando, deveriam estar agregando. É isso aí. Até porque, né, cara, como diz o poeta, panela velha que faz comida boa, né? Exatamente. Às vezes não, tem uma novinha também que faz uma comidinha boa também, mas Faz essa também. mescla É o que eu é falo para você, a essencial. mescla é fundamental, né? Isso aí, exatamente. Paulo, última mensagem aí, quer dizer mais alguma coisa? Não, agradecer mais uma Fala pra vez, galera se Tambeline. inscrever nesse meu canal, cara. Faltam Eu só, me faltam inscrevi, só acompanho as tuas 50. lives.
Eu acho fundamental esse trabalho que você está fazendo nesse momento atual de estar trazendo profissionais do mercado para conversar com você. Isso é muito valioso. Como eu te falei, eu acompanho as lives, eu fiquei assim, realmente comovido com tudo que a Virgínia falou. E é muito legal a gente ver uma profissional do gabarito dela falando de uma maneira simplista e, ao mesmo tempo, com uma visão de negócio tão aberta e tão longínqua, né? Isso é bem legal. E com foco no cliente, né, Com cara? Que é foco no o cliente, importante. que é o carro-mestre de tudo, Isso né? aí. Legal. Bom, Paulo, te agradecer mais uma vez, lembrar aqui para Obrigado. todo mundo, toda quinta e terça tem bastante conteúdo, tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, falta pouquíssimo para chegar a 1000. Quando esse vídeo estiver no ar, eu já vou ter batido 1000, com certeza. Então, você curta o canal, compartilhe, mande ideias aí de conteúdo que eu estou aqui à disposição. Paulão, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Tambelini. Um abraço. Abraço.